Mãe e mulher que acredita no poder do propósito da colaboração, formada em administração, MBA e gestão de pessoas. Ela está cursando especialização em coaching e desenvolvimento de lideranças. É headhunter, consultora de RH e carreira, colunista, business influencer, professora, LinkedIn Top Voicer com uma rede. Gente, ela tem só 580, quase 600 mil seguidores no LinkedIn. Então, ela tinha que estar falando do tema influência em LinkedIn. Ela é só Top 20 Prêmio IBEST 21 e 22. Ou seja, o negócio não é fraco, não. Se está no Clube Bora Fazer, é porque vai transformar vidas. Aline Souza, querida amiga, embaixadora do Clube Bora Fazer, o palco é seu, minha amiga. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui para conversar com vocês, né? Porque é bem um bate-papo, como o Fernando disse. O tema, né, da minha apresentação é sobre marca pessoal, especificamente no LinkedIn. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, só para me dar uma base. Deixa eu até apertar aqui no modo de apresentação. Você sabe que eu gosto muito quando tem apresentação, Aline, porque fica fácil das pessoas anotarem, e depois isso vai lá para o nosso YouTube, fica fácil para as pessoas retomarem e aprenderem mais com o conteúdo. Então, só obrigado pelo conteúdo. Vai lá. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o tema de hoje é branding pessoal no LinkedIn. O Fernando fez uma excelente apresentação aí, né? Mas aí eu fiz aqui um resuminho, é tudo isso aí mesmo que ele falou. Só salientar que eu sempre coloco o mãe antes nas minhas apresentações, porque eu levanto mesmo essa bandeira de que a mulher ela pode ser mãe e ela pode ser uma excelente profissional, porque eu já sofri muita discriminação no mercado de trabalho em virtude da maternidade. Então, eu sempre coloco esse mãe para falar, olha, consegui, né, consigo, todas as mulheres conseguem fazer essa conciliação de maternidade e carreira. E aí está um resumão aí da minha formação acadêmica, do que eu faço. Hoje eu tenho uma atuação muito forte no LinkedIn, com produção de conteúdo voltado para um RH mais humanizado, para processos seletivos com menos vieses e lideranças mais positivas. Tá? E deixei um QR Code aí para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tanto no Instagram como no próprio LinkedIn. Bom, vou dar uma contextualizada aí na minha história, só para vocês entenderem como é que começou a minha caminhada no LinkedIn. Eu fiz essa construção literalmente do zero. Eu entrei no LinkedIn, comecei a produzir conteúdo na rede em meados de 2019, e eu estava num período de buscar recolocação. Então, eu encarava o LinkedIn como mais uma rede de busca de emprego, que é assim como grande parte das pessoas vê o LinkedIn, né? Não vê o LinkedIn como uma forma de potencializar negócios e potencializar carreiras. Então, eu ingressei na rede bem despretensiosamente, e aí comecei a escrever sobre as minhas experiências, tudo que eu estava passando no mercado de trabalho, e, enfim, e aí eu fui gerando essa identificação com as pessoas, a minha rede foi crescendo, foi tomando uma proporção realmente que eu não imaginava. E ali, né, na minha produção de conteúdo, eu sempre coloquei bastante de mim. Então, em cada texto, tinha muito das minhas vivências, da minha vulnerabilidade, de tudo que eu estava passando naquele momento, de uma forma bem autêntica mesmo. Mas nunca, vou ser bem sincera com vocês, nunca fiz isso por títulos ou por alguma coisa, porque realmente eu queria compartilhar a minha história, e a escrita, para mim, sempre foi uma terapia muito poderosa. Então, eu coloquei isso, né, as minhas vivências para fora nessa rede social que realmente revolucionou a minha vida. E aí, em 2020, eu fui reconhecida como Top Voices, né? Na época, as listas elas saíam com 25 nomes mais importantes da rede, de diversos segmentos. Então, eram os nomes que tinham destaque ali naquele ano. E aí, eu tive a grata surpresa de sair nessa listagem de 2020, o que fez com que realmente a minha carreira ela desse uma virada de 360 graus. Então, eu entrei ali como uma pessoa que estava desempregada, estava num momento de depressão muito intenso por conta dessa busca constante, enfim, de ter passado toda essa jornada de preconceito.
e conseguir literalmente essa virada de chave. Deixa eu passar aqui o slide. Bom, Aline, é um comentário. Uma coisa que eu admiro tanto em quem tem o know-how que você tem, é que eu percebo que quem sabe o que você sabe, só sabe porque fez na prática para si mesmo. E aprendeu vivenciando. É espetacular. Então, só parabéns pela jornada, tá? Obrigada, Fernando. Realmente foi tudo muito, muito genuíno na minha vida, né? Eu realmente não esperava tantas coisas que foram acontecendo e foi tudo muito na raça mesmo, como você falou, foi tudo muito na prática. Então, eu fui descobrindo no decorrer do tempo como funcionava a rede, eu fui descobrindo como é que eu poderia potencializar networking, como é que eu poderia me conectar com pessoas estratégicas, conseguir oportunidades. Então, foi tudo muito de experimentação, né? Eu fui experimentando como é que funcionava. Aqui eu trouxe alguns tópicos, né, de abordagem, do que eu vou falar aqui para vocês. Então, o que é esse personal branding? Como é que eu posso personalizar o meu perfil para tornar mais atrativo? O que seria esse network genuíno? E como é que funciona a produção de conteúdo como forma de alavancar o alcance e a autoridade na rede? Bom, aqui eu trouxe uma frase do Arthur Bender, que ele é autor do livro Personal Branding, que ele diz o seguinte, que uma marca pessoal é, em muitos aspectos, semelhante a uma marca corporativa. É quem você é, o que você representa, os valores que você adota e a maneira como você expressa esses valores. E aí eu trago uma reflexão aqui para vocês, né? Se imaginem como um produto à venda. Qual é o diferencial de vocês dentre tantos produtos da prateleira? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Né? O que vocês têm no DNA, na essência de vocês, que traz esse diferencial? Né? Porque cada um tem a sua jornada e cada um tem as suas experiências. Então, o que te torna único? Né? De que forma que você quer ser reconhecido, de que forma que você se posiciona e de que forma você deixa a sua mensagem por onde você passa. Então, é importante, às vezes, a gente fazer esse caminho de reflexão, esse caminho de autoconhecimento para a gente compreender esses fatores que eles são tão importantes para alavancar essa nossa mensagem, esse nosso legado que a gente quer deixar no mundo. E aqui eu trouxe, né, essas interseções aqui, que é o que você tem, né, na sua jornada como valores, como objetivos, qual é o seu propósito de vida, e tudo isso nessa tríade forma o que a gente chama de legado, de reputação. Então, no que você acredita? Qual mensagem você quer deixar para a posteridade? Né? De que forma você quer que as pessoas te reconheçam? Tem até uma passagem no livro do Arthur Bender, que fala sobre um rapaz, né, um jovem filantropo, que ele já tinha feito diversas ações de ajudar as pessoas, só que ele era conhecido como o cara que colocava o papel entre as fatias de queijo para vender. Ou seja, ele passou esse posicionamento desse cara que apenas colocava as fatias, os papéis entre as fatias de queijo. Ele não defendia esse posicionamento de quem ele realmente era nessa essência, de filantropo, de ajudar as pessoas, que tinha uma jornada incrível de realmente impulsionar vidas, transformar histórias, né? E é importante a gente parar para pensar nisso, de que forma que a gente está fazendo esse posicionamento, seja nas redes sociais, seja nos nossos relacionamentos, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, de que forma que você está construindo a tua jornada? Você realmente está transmitindo quem você realmente é? Ou você está meramente vivendo como um personagem, né? E aí, quando a gente fala de personal branding, muita gente fala, mas então quer dizer que eu tenho que transmitir aqui uma pessoa que eu não sou, né? Uma imagem que eu não sou, e muito pelo contrário. Quando a gente está falando da gestão dessa marca pessoal, a gente está falando da gestão da sua essência, da sua identidade.
E isso envolve, né, todos os aspectos, os seus pontos fortes, os seus pontos de desenvolvimento, o que você tem como vulnerabilidade que você gostaria de aprimorar. Então, tudo isso faz parte de quem você é. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, levantar a mãozinha, fiquem à vontade. Só beber uma água aqui. Ah, gostei da caneca. Gostei da caneca. Olha lá. Bora fazer, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o próximo slide. E aqui é um livro muito legal, gente, que eu recomendo para vocês, que o nome é A Marca Chamada Você. Então, esses dois autores aí, o Peter Montoya e o Tim Vanderheim, eles falam de alguns pilares para você fazer essa construção da sua marca pessoal, né? De você fazer esse gerenciamento da sua marca. Então, o primeiro pilar aí é você entender que criar uma marca leva tempo. Então, quando a gente pega, né, a trajetória da Oprah, por exemplo, que hoje é uma baita comunicadora, ela teve todo um processo para se tornar essa baita comunicadora, esse ícone que ela é hoje. Então, ela passou atuando em pequenos programas de entrevista, e aí ela foi construindo essa imagem dela perante o público. E aí eu trago de novo a minha história. Então, assim, eu comecei a produzir conteúdo em meados de 2019, e aí eu levei um ano de produção, de descoberta, de compartilhamento com as pessoas para poder ter um reconhecimento, né? Então, eu precisei ter essa paciência de ir construindo essa jornada e acreditando que essa jornada ela me traria algo bem positivo, né? E realmente foi um tijolinho por tijolinho nessa construção. Então, demandou muita disciplina, muita dedicação e muita certeza, muito propósito que eu estava me propondo a fazer ali. Um outro pilar que ele é bem importante é que as marcas, elas crescem organicamente. Então, esse crescimento, ele vem através dessa credibilidade e dessa confiança que você gera através dos seus relacionamentos e também na coerência que você passa por trás da tua identidade, ali, do teu posicionamento de marca. Então, de que forma que você está se comunicando com as pessoas? De que forma que você está transmitindo toda essa sua missão de vida, todos os seus valores, o seu propósito, tudo aquilo que você pretende, de fato, deixar no mundo, né? E isso tudo é muito orgânico. Então, as pessoas, elas vão se identificando com a sua história de vida, com a sua história profissional, e dessa forma você passa a ser inspiração, né? E aí você vai gerando essa sinergia com as pessoas começam a engajar com tudo aquilo que você tem construído. Um outro pilar é que as marcas, elas não são racionais. Então, quando a gente lida com marca pessoal, quando a gente lida com pessoas, a gente lida com seres dotados de emoções, né? Então, a gente tem que levar em consideração a natureza irracional das decisões na construção da nossa marca pessoal. Dentro do LinkedIn, tem uma coisa bem interessante que são os famosos haters, né? Não só no LinkedIn, como em qualquer rede social. Então, às vezes, você faz um post sobre uma história sua, sobre um case, sobre alguma coisa, e aí vem aquelas pessoas lá e começam a te criticar de alguma forma, começam a questionar a sua história, começam a duvidar do que você realmente construiu, começam a subestimar tudo aquilo que te levou até ali, né? Então, você tem que entender que nessa construção você também vai atrair esses olhares negativos, né? Então, as pessoas, elas também podem vir para te criticar. Por quê? Porque você está lidando com emoções, tanto emoções positivas que você pode gerar, quanto emoções negativas. E você tem que estar com uma inteligência emocional muito aflorada para você lidar com essas situações. Um outro pilar bem importante é que as marcas exigem comprometimento absoluto. Então, quando você inicia esse processo de gerenciamento de marca pessoal, você precisa ter essa persistência e essa constância.
porque através disso você consegue implementar de uma forma mais efetiva o teu posicionamento de marca, né? Como você quer ser efetivamente reconhecido. Né? Então, não tem nenhum segredo mágico, fórmula, ou alguma coisa que eu fale para vocês assim, que deu certo para mim, não necessariamente vai dar certo para vocês. Então, cada um tem que descobrir na sua própria jornada o que funciona. Né? O que eu posso falar aqui são caminhos orientadores do que eu percorri e talvez possa servir aí de norte para vocês, mas cada um tem que percorrer o seu próprio caminho. E por fim ali que eles colocam no livro é que as marcas elas sempre têm efeito. Então, dependendo desse modo como você se posiciona, esses efeitos eles podem ser positivos ou negativos. Então, você tem que pensar, como é que você quer ser percebido? Você quer ser percebido como aquela pessoa que só gera polêmica? Aquela pessoa que só joga problema e só gera discussão? Ou você quer realmente criar, né, gerar uma marca de valor para as pessoas? Que você vá compartilhar conhecimento, que você vá inspirar, que você vá efetivamente contribuir de alguma forma na vida das pessoas. Então, eu sempre tive muito cuidado no meu posicionamento na rede de não fazer nenhum post de cunho discriminatório ou então seletivo de alguma forma. Por quê? Porque não é essa marca que eu quero que as pessoas me reconheçam, não? Eu não quero que reconheçam, a Aline é a Aline da polêmica. Então, ela só posta ali para levantar algum tipo de coisa que vai dar problema, que vai dar discussão. E isso eu nunca quis para mim. Então, eu sempre tive muito cuidado nesses anos aí de produção de conteúdo para não me envolver em nenhum tipo de confusão ou em nenhuma polêmica por conta disso. Eu prezo muito pelo propósito que eu me dispus na rede, que é de efetivamente agregar valor na vida das pessoas através da minha produção de conteúdo. Então, cada vez que eu vou escrever um post, eu penso muito bem de que forma que eu vou estar impactando na vida dessa pessoa. Será que é um impacto positivo, de verdade? Será que está sendo uma coisa muito enviesada? Então, eu leio, releio inúmeras vezes para ver de que forma que aquilo ali vai chegar para as pessoas. Né? Então, eu tenho muito essa preocupação. Seu microfone está desligado, Fernando. Fernando, o microfone está desligado. Pô, vocês estão lendo meu lábio aqui, nossa, vocês perceberam. Que no ponto de vista de marca profissional e pessoal, não tem só meio termo, né? Ou é positivo, se o efeito ser negativo. E acredito eu que no ponto de vista de marca pessoal, o efeito só negativo é mais prejudicial do que no ponto de vista de empresa, porque uma empresa ela é dinâmica. Cada dia ela tem coisa nova, ela está lançando, tem cliente novo, mas no ponto de vista só de marca pessoal, a imagem fica, né? David, você quer falar isso da Austrália, amigo? Manda brasa. Queria fazer uma pergunta, obrigado aí pela oportunidade. Eu percebo que hoje em dia tem se falado muito está se abrindo mais para as pessoas se mostrarem um pouco mais humanas e alguns líderes até abrirem um pouco as suas vulnerabilidades nas mídias sociais, né? E obviamente, isso varia, né, pela minha experiência, de cultura para cultura, né? O quanto você abre, o quanto você compartilha das suas vulnerabilidades. Aí queria ouvir você, de Aline, como você encara essa questão, né? Quer dizer, até que ponto você demonstra ser humana e admite publicamente ter uma vulnerabilidade, e em contrapartida você fala, não, essa vulnerabilidade não vou demonstrar porque isso já pode prejudicar um pouco a minha persona, meu personal branding nas mídias sociais. Então, essa questão de vulnerabilidade, ela é bem sensível, né? Porque realmente você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala pode reverberar de uma forma que você realmente não imagina e não quer que reverbere. Então, quando eu falo dessa questão de vulnerabilidade, é de você compartilhar com as pessoas
alguns aspectos que você mostre que você também teve seus percalços, né? Você também teve você também tem pontos de melhoria a desenvolver. Então, você não é um ser humano perfeito. Porque o que acontece muito em rede social, principalmente com o influenciador e com grandes líderes? As pessoas pensam que a vida dessas pessoas ela é perfeita, que a pessoa não tem defeito, que a pessoa não sente medo, que ela não se intimida com nada, e não é bem por aí, né? Então, cada pessoa, ele teve um processo de amadurecimento muito intenso que ela passou ali nos bastidores para poder chegar onde ela está. Então, quando eu falo desse compartilhamento de vulnerabilidade, é justamente com relação a isso, a esses pontos que te tornaram uma pessoa que você aprimorou para te tornar uma pessoa e um profissional melhor, né? Então, no meu caso, por exemplo, uma vulnerabilidade minha é a comunicação. Então, para eu estar falando para você, aqui com vocês, e para fazer uma apresentação, para fazer uma palestra, é sempre um desafio gigantesco. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito tímida, e eu tenho receio de que forma que as pessoas vão encarar o que eu estou falando, de que forma que eu estou me posicionando, se eu estou gesticulando demais, se eu não estou. Eu sempre tive muita crença limitante quanto a isso, quanto à minha comunicação. Então, assim, é sempre um grande desafio e um ponto de melhoria que eu estou constantemente desenvolvendo, sabe, David? Então, é nesse sentido de você compartilhar esses pontos de melhoria, esses pontos de vulnerabilidade que você teve no decorrer da sua carreira, que pode vir a ajudar as outras pessoas, e não como forma de te prejudicar e aquilo virar contra você, entende? Então, é mais ou menos nesse caminho. Então, é praticamente depois do fato, o que você aprendeu com aquele período. Exato. É o que você aprendeu. Então, você passa isso, né, adiante. Então, de acordo com o processo, né, até o Wesley colocou aqui, foco no processo. Então, de acordo com o processo que você vivenciou, de que forma que você pode comunicar isso para as pessoas, que pode vir a ajudar mais pessoas também, e de que forma você atravessou isso, né? Em que ponto você estava, e a que ponto você chegou, e o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Quais os passos que você percorreu para superar essas questões de vulnerabilidade, de ponto de melhoria e tudo mais. Se a gente puder escutar, se o Renato Lopes só puder fazer o questionamento dele, em seguida a Aline continua. Tá bom, Renato? Tá certo. Vai lá. É bem rápido assim. Boa noite, Aline. Eu tenho uma dúvida sobre esse processo assim, de criação de conteúdo, de não participar de polêmica, de não participar, assim, ter essa visão com a marca, mas como também não ser ali meio café com leite, sabe? Às vezes a audiência também pede esse posicionamento de determinadas visões, como equilibrar isso e não ser café com leite da conversa. Quando eu falo não, que eu sempre busquei não me meter em polêmica, é porque realmente eu não gosto de confusão. Então, eu sou uma pessoa extremamente que gosta de parcimônia, que preza pela paz. Mas é lógico, é óbvio que cada um tem as suas percepções, tem os seus olhares, tem o seu ponto de vista. Então, assim, uma coisa que eu defendo muito é que discordar é diferente de ofender. Então, o que a gente vê muito nas redes sociais e tudo mais são pessoas que se posicionam e elas ofendem a outra pessoa. Então, você tem que ter muito cuidado na forma como você compartilha o seu ponto de vista. Então, assim, você tem que compartilhar essa sua opinião, a sua percepção, de modo que você não fira a integridade da outra pessoa, porque como a gente está conversando aqui, cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas crenças e tudo mais. Então, não tem como você querer ali que o seu post, a sua opinião, a sua ideia seja verdade universal. Então, você vai ter que acatar esses pontos divergentes, né? A Brisa colocou argumentação e bom senso, tudo na devida medida, exatamente. Então, se você tem argumentos, se você tem embasamento suficiente para defender a tua tese, defender o seu ponto de vista, isso acaba se tornando uma grande troca, né? Um grande compartilhamento ali. E é importante também que você
exponha o seu ponto de vista e você perceba também se essa pessoa ela está disposta a acatar esse ponto de vista, porque que acontece também, essa pessoa, né, aconteceu o inverso, a pessoa querer te ofender por uma opinião ali, uma percepção sua, e aí você não dá continuidade a essa conversa. Então, você expôs o seu ponto de vista, se a pessoa quiser te ofender de alguma maneira, você não estende aquilo dali, mas você expôs a sua percepção, entende? Então, é meio que você não estender um assunto desnecessariamente, uma coisa que pode gerar essa visão negativa sobre você ou sobre a tua opinião. Então, é só tomar cuidado sobre a forma como você põe a tua argumentação, o teu embasamento, enfim, a tua opinião. Tá bom. O Aline, eu queria só dar os parabéns aqui para o aniversariante da semana. Cadê aqui? Daniel Rodrigues, parabéns, meu querido, só novamente. Falei com você no seu dia. E receber aqui com um grande abraço o amigo Fernando Patrício, que é meu atendimento na Hardcore. Manda ver, Aline. Segue o palco. Show de bola. Então, vamos lá. E aqui eu coloquei, né? É uma premissa aí que quem fala de marca pessoal sempre defende, né? Seja visto e lembrado. Então, se você é visto, consequentemente, as pessoas vão lembrar de você. Então, vão lembrar de te indicar para alguma oportunidade, né? Se surgir algum projeto bacana, opa, o fulano de tal fala isso, então vou falar dele aqui. E isso vai gerando um grande movimento de ampliação de contatos potenciais. E aqui eu coloquei, né? Utilize as redes sociais a seu favor. E aqui especificamente o LinkedIn. Então, no LinkedIn, né, que é a maior rede social profissional do mundo, você tem uma gama muito grande de contatos, de pessoas que atuam no mesmo segmento que você, de pessoas que atuam em segmentos diferentes, mas têm essa sinergia contigo. Você pode fazer pesquisas ali de contatos estratégicos, de acordo com o teu objetivo profissional na rede, né? Ou se você é um prestador de serviço, ou se você está buscando recolocação profissional, independente. Ali você consegue encontrar muitos contatos interessantes que você pode gerar, além de parcerias comerciais, amizades mesmo, né? Pessoas que você leva para a sua vida. Eu, nesse decorrer desse tempo, eu já conheci muita gente interessante e muita gente, assim, que se tornou meu amigo de verdade, assim. Então, é muito interessante você observar esse movimento da rede. E aí, quando a gente fala de visibilidade através da produção de conteúdo, eu vou falar um pouco mais de produção de conteúdo à frente, mas é você se posicionar, você não ter medo de fazer os seus posts, você colocar ali coisas que realmente agregam valor para ti, podem agregar valor para outra pessoa, né? Sua história de vida, seus resultados, seus cases de sucesso, teve alguma apresentação bacana, você vai lá, tira uma foto da apresentação, coloca lá na sua rede, você contextualiza tudo aquilo que aconteceu, teve um encontro bacana com alguém, um encontro de networking, acabou de conhecer aquela pessoa, pega os insights dessa conversa, joga ali na rede para as pessoas interagirem contigo, né? E aí você vai mantendo essa visibilidade acesa no seu perfil. O posicione-se aqui é justamente você você manter essa produção de conteúdo, você manter essa constância e você também interagir com as outras pessoas, né? Então, quando você coloca um post, quando você faz um artigo, pessoas vão lá para comentar sobre o texto que você postou. Então, é interessante você interagir com essas pessoas, vá nos comentários, responda essas pessoas, coloque um comentário de valor ali, vá nos posts dessas pessoas também para você interagir com elas, né? Se elas tiveram a gentileza de ir no seu, vá no delas também e gere essa sinergia, né? De conteúdo, de linha editorial e tudo mais. E aqui eu coloquei a questão do networking genuíno, né? O Fernando ele fala bastante dessa questão de você estabelecer interações interessadas, de fato, né? E não interesseiras. E aí, eu coloquei aqui. Quer falar, Fernando?
Só vou falar que você viu minha aula aí, né? Pelo jeito. E receber aqui, ó, o nosso Felipe Alves, o nosso embaixador na Nova Zelândia. Então, a gente está unindo agora Brasil, Nova Zelândia e Austrália. Show de bola. E aqui eu coloquei a metodologia, uma técnica dos 3 Cs que eu defendo, né? O que são esses 3 Cs? O contato, a conexão e a continuidade dessa conexão. Então, você gera o contato com uma pessoa, e aí quando você fala com essa pessoa, ele conhece à primeira vista, dependendo ali da sinergia e tudo mais, você gera uma conexão. Então, você leva essa pessoa para um bate-papo mais aprofundado, gera oportunidade, gera parcerias e tudo mais. E aí, a partir dessa conexão, você tem que manter essa continuidade. É interessante a gente falar dessa continuidade, porque eu lembro de uma coisa que eu faço constantemente, né, que é mandar bom dia e perguntar como é que a pessoa está, na minha rede de contatos eu costumo fazer isso, de perguntar como é que as pessoas estão. Então, às vezes eu faço isso uma vez no mês ou uma vez a 15 dias. E aí teve uma vez que eu mandei uma mensagem para uma pessoa, falei, oi fulano, bom dia, como é que você está? Aí a pessoa já me respondeu assim, tudo bem, do que você precisa? Então, assim, as pessoas, elas estão tão acostumadas de você chegar para elas e já pedir alguma coisa, então ela já vem na defensiva. O que você precisa, né? Então, ela não tem esse feeling de pensar assim, ela veio para realmente saber como eu estou. E não, ela já pensa, não, ela quer alguma coisa. Então, se ela veio aqui, ela está querendo alguma coisa. Então, as pessoas, infelizmente, ela cria-se essa cultura de que, tá vindo falar comigo, então ela vem me pedir alguma coisa. E isso é até triste, assim, você pensar, né? Porque qual a qualidade dessas suas conexões que você está gerando no decorrer da sua vida, né? Se você não tem essas conexões, que você tem esse costume de que as pessoas efetivamente se preocupem com o seu bem-estar, então, você precisa rever alguns conceitos, né? Então, de que tipo de pessoas você está se cercando? Você está se cercando de pessoas que só têm interesse no que você pode oferecer? Ou você está se cercando realmente de pessoas que elas têm essa preocupação com você, que elas realmente querem saber como você está, né? Elas realmente têm interesse na tua história de vida, o que você tem para contar, o que você tem para compartilhar. E eu lembro que essa mesma pessoa, né, que falou, o que você precisa? E aí eu respondi, não preciso de nada, graças a Deus, no momento, eu só quero saber como é que você está. E aí foi incrível, porque essa pessoa, ela começou a desabafar, ela falou assim, nossa, eu acabei de te conhecer, eu nunca imaginava que você viesse me perguntar assim tão genuinamente como eu estou, porque eu realmente não estou acostumada com esse tipo de abordagem. E aí eu lembro que na época ela estava passando por um problema muito difícil na vida dela, ela estava com a avó doente, e ela começou a contar, né? Então foi tudo muito natural, ela começou a contar de tudo que ela estava atravessando ali naquele momento. Então, eu percebi ali que realmente eu estava ajudando, né? Então ela estava desabafando com uma pessoa que ela mal conhecia, mas que ela sentiu essa confiabilidade de desabafar e contar de um momento de vida dela tão vulnerável que ela estava passando. Então, a gente tem que pensar até que ponto a gente está gerando realmente essas conexões de valor na nossa vida, né? Se a gente realmente está atraindo essas pessoas para o nosso convívio, pessoas que realmente ficam felizes com a nossa felicidade. Infelizmente, a gente está num mundo em que as pessoas elas querem competir a todo momento, né? E a gente reconhece amizades verdadeiras e conexões verdadeiras quando as pessoas elas comemoram as vitórias com você e elas ficam felizes quando você está feliz, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Aline, você sabe que o que me fez criar a teoria dos 3 I do network sustentável, né? Que eu falo que tem um network interesseiro, interessado e interessante. Ao ter vivido décadas que me fez criar isso, eu
eu aprendi que quando a gente é recebido assim, a gente nunca pode levar para o lado pessoal, porque no fundo, esse tipo de comportamento diz mais sobre a pessoa do que sobre nós mesmos, né? Sim, Só porque a gente é recebido só de acordo, né, com a visão de mundo que a pessoa só vive o mundo dela, e não é o nosso mundo. exatamente. Então a gente tem que saber só separar e falar, ok, só se você é uma pessoa agressiva, grossa, que não sabe só receber, não entende um bom dia só genuíno e verdadeiro, bom, eu sou assim, então continue você sendo, mas quer aprender comigo? Só tanto que ela aprendeu só com você e desabafou, porque é muito mais fácil a gente abrir o coração só para um desconhecido só do que para um conhecido também, né? Então foi positivo. Realmente, né? A gente não pode refletir no outro o que o modo como a gente reagiria, né? Então, a gente não pode projetar isso na outra pessoa esperando alguma atitude que talvez a gente tomaria e a outra pessoa não tomou. É bem por aí. Diga, Tá. Fabiane. Fabi, quer fazer um adendo, por favor? Boa noite, Aline. Boa noite, Boa noite. Fernando. Boa noite. Eu diria que essa explicação que você deu sobre o que você quer e depois a pessoa começou a se abrir com você, eu diria que é também consequência de uma vida muito atribulada que nós todos temos, Sim, de trabalho, falta de tempo. Então, as pessoas se acostumam a não olhar para os lados, elas não têm um olhar de 180 graus, elas só olham o objetivo do trabalho e tudo mais. Então, quando aparece alguém que fala, bom dia, oi, tudo bom? Você está... Isso aconteceu muito no meu trabalho, porque eu lidava com comunicação, sempre gostei muito de pessoas, então eu nunca... Meu chefe falava que eu precisava de uma bola, sabe, para me prender na minha cadeira, porque eu vivia andando na empresa inteira. E essa é uma reação que eu reparei, que eu vivi bastante, né? E essa sensibilidade que a gente tem que ter, inclusive com as pessoas, é uma conexão incrível. sim. É uma conexão que depois você não... Difícil de desfazer, porque são pouquíssimas as pessoas que passam e dizem, bom dia, oi, poxa, você tá com uma cara triste, você está chateado, você está atribulado, você está com muito trabalho, posso te ajudar alguma coisa? Sabe? O simples fato de você ter um pouco de empatia ou se interessar por alguma coisa daquela pessoa já desmonta. E não Já muda. e não é uma ferramenta que você usa com interesse, entende? É uma ferramenta que deve ser usada assim, que sai de você espontaneamente e autenticamente. Exato. Tá Porque ótimo. a pessoa que está do outro lado, ela sente. Tá bom. Obrigado, Fabi. Segue aí, Aline. A Fabi é a nossa amiga nadadora aqui de Campinas. Segue aí, Aline. Então, gente, eu trouxe aqui, né, a parte mais racional da conversa. Então, a gente falou muito sobre emoções, sobre o branding e tudo mais. E aqui eu trouxe uma parte mais técnica, né, do LinkedIn. Então, como é que você pode personalizar esse perfil, né, de uma forma que ele seja atrativo para as pessoas, né? Quais os campos que você tem que prestar mais atenção quando você está configurando o teu perfil na rede. Então, prestar atenção na foto, se realmente está uma foto que remeta a quem você é hoje, né? Tem muita gente que coloca foto de 10 anos atrás, coloca foto com um monte de gente, coloca foto de óculos escuros, e essa não é a intenção é que as pessoas te reconheçam, né? Reconheçam a sua imagem. Eu até coloquei o nome de um site que ele analisa a sua foto de perfil, então ele fala se tá bacana, né, o jeito da tua foto.
Se vocês tiverem curiosidade depois de analisar a foto de vocês, o perfil, tá aí o site. Título. O que é o título? São aquelas palavrinhas ali que vêm abaixo do seu nome, né? Que é chamado de headline. Então, esse título, ele deve remeter ao teu objetivo na rede. Então, o teu objetivo é gerar negócio? Então, coloca ali o seu segmento de atuação, quais as áreas que você abarca, quais as suas principais atribuições. Então, coloca essas tags ali que remetem ao teu segmento de atuação, tá? A parte do destaque, tem uma parte ali no perfil, gente, que tem como você destacar suas principais realizações, tem como você destacar, por exemplo, um artigo muito bacana que você fez, ou às vezes você saiu na mídia, né? Você quer colocar ali no campo destaque para as pessoas visualizarem de uma maneira mais fluida ali no teu perfil, porque os posts eles somem na sua timeline, né? Então você vai publicando esses posts, eles vão sumindo aí, sumindo que eu digo, vão passando, né, na timeline com o decorrer do tempo. E aí é importante que você tenha artigos, por exemplo, que embasem melhor a tua autoridade, embasem melhor aquilo ali que você conhece tão bem, né, de acordo com o que você faz ali na sua carreira profissional. Então, é importante você fazer essas publicações, né, e esses artigos mais embasados também. Aqui a gente tem a questão do sobre. O que é o sobre no LinkedIn? É uma apresentação sua, e essa apresentação, ela envolve tanto as suas competências técnicas, quanto as suas competências comportamentais, e também a tua história de vida. Então, é bacana você gerar uma identificação com as pessoas que chegam ao seu perfil. Então, ali você pode contar um pouco dos seus hobbies, você pode contar quais os seus valores, qual o seu propósito, e você fazer essa mesclagem nesse sobre, né? Colocar tanto técnico como comportamental e criar o teu storytelling ali. E aí, isso dá um bacana de apresentação. As experiências profissionais, elas são muito importantes para mostrar para as pessoas em quais empresas você já passou na tua jornada profissional, quais os resultados você atingiu, qual o período que você ficou, né, nessas passagens profissionais, o que você já fez durante a tua experiência profissional. Então, quanto mais detalhado estiverem essas experiências, melhor, tá? No LinkedIn também tem uma parte de competências, e a rede permite que você coloque até 50 competências, dentre competências técnicas e competências comportamentais. Então, ele te sugere, né, a rede te sugere algumas competências baseadas no seu perfil, do que você preencheu, mas ela te dá autonomia para você colocar ali o que você acredita que realmente faça sentido para o teu objetivo ali. E as recomendações, né? Muita gente subestima essa parte, mas é como se fosse uma prova social, são as tuas referências profissionais. Então, são as pessoas que já trabalharam com você, que já receberam uma mentoria, ou que você já assessorou de alguma forma, que estão ali falando sobre o seu trabalho, né? Então, são pessoas que estão corroborando a qualidade da tua prestação de serviço. Então, sempre que vocês puderem, peçam para as pessoas que vocês prestaram serviço ou trabalharam com vocês para colocar essas recomendações no seu perfil, porque elas são muito importantes para validar o teu trabalho, né? São outras pessoas que estão falando sobre o que você faz. Aqui eu trouxe um pouco dos formatos de produção de conteúdo que existe no LinkedIn. Então, como eu falei, tem um post que ele admite até 3.000 caracteres, tá? Oi, Rafael. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem. Não, beleza. Desculpa incomodar, mas sobre a parte de experiências, eu, montei para mim uma estratégia que eu não vejo em outras pessoas. Eu separo as minhas experiências entre highlight, tasks e results. Basicamente, o destaque, que é uma frase, 2 frases, que foi destaque, como se fosse um resuminho de todo, e aí as minhas tarefinhas, e depois os meus resultados. E você acha que isso é uma coisa bacana, ou deveria ficar só o que o pessoal está acostumado, que são a parte o que eu fiz durante esse tempo?
O que que acontece, né? O LinkedIn, ele ranqueia os perfis de acordo com que, por exemplo, né? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu estou procurando uma consultoria numa área X. E aí eu vou e faço a minha pesquisa ali, né? A gente utiliza bastante, eu falo a gente, quem é headhunter, quem procura parceiros profissionais, faz muito pesquisa booleana na rede. Então, coloca ali algumas palavras-chave para fazer essa pesquisa, e aí, quanto mais o seu perfil tiver essas palavras-chave, melhor você vai ser ranqueado para mim. Você vai aparecer no meu resultado de pesquisa. Então, quanto mais detalhadas forem essas informações na questão de minúcias mesmo das suas atribuições, melhor, né? Então, quanto mais você falar do que você faz ali, você escrever ali detalhadamente do que você faz, melhor, sempre prestando atenção nesses termos estratégicos da sua área de atuação, né? Tanto ferramentas que você domina, quanto competências que você tem, né? Então, eu sempre aconselho que as pessoas preencham o mais detalhado possível, que são os principais campos, que é o campo do título, o campo do sobre, que você também pode colocar esses termos estratégicos, e o campo das experiências profissionais, tá? Porque todos esses campos contêm esses termos estratégicos, que são essas palavras-chave, que fazem você ser melhor posicionado nesse ranqueamento que o LinkedIn faz para futuras oportunidades. Consegui? Então, voltando aqui, né? Então, a gente tem o post, que são até 3.000 caracteres, que você pode fazer, que a timeline, ela vai passando, né? E você vai fazendo esses posts. Eu, por exemplo, faço post todo dia. Então, esses posts, eles vão navegando aí na minha timeline. Artigo, que hoje o LinkedIn ele liberou essa opção de newsletter para as pessoas, que você pode estar fazendo ali uma série de conteúdos sobre um assunto específico, você dá um nome para essa newsletter, e aí você tem os assinantes dessa newsletter, então chega ali no e-mail de cada um, né, que você publicou um novo artigo, então essa opção aqui, ela é bem bacana para você criar autoridade na rede, tá? Artigos, apesar de não ter uma tão boa distribuição quanto o post, mas é uma forma muito bacana de você gerar essa credibilidade do teu trabalho, né? Que você realmente sabe do que você está falando, porque o artigo é uma coisa muito mais embasada do que o post. A gente tem o carrossel, você pode fazer aquelas apresentaçõezinhas que as pessoas vão passando, né? E vão vendo os cards. Live, né? Pouca gente explora a live no LinkedIn, mas ela é bem bacana também para você mostrar para as pessoas de que forma que você se posiciona, o quanto que você domina aquilo ali que você faz e tudo mais. Eventos em áudio. Os eventos em áudio também, eles são pouco utilizados na rede, o que eu tenho observado, né? Mas é bem bacana também para você gerar discussões muito valiosas. Então, é bem parecido com o Clubhouse, né? Que nem sei se existe mais hoje, mas foi uma febre aí um tempo. Então, os eventos em áudio do LinkedIn é bem parecido. E a gente tem as enquetes, né? Que você pode promover ali vários assuntos de valor, várias discussões de valor, né, em que você consegue esses dados ali, né? Você tem as opções, tem os votantes, e você pode usar isso depois para suas pesquisas, para sua produção de conteúdo. Aí aqui eu coloquei, né, que é importante você definir o seu campo de expertise, o seu calendário editorial e testar os melhores dias e horários de engajamento, bem como as hashtags melhor ranqueadas. E por que eu estou falando disso aqui, né, de calendário editorial e de testar horários e dias? Porque não necessariamente o que funciona para mim vai funcionar para você, porque o meu público é diferente do seu. Então, você tem que entender em qual horário que o seu público ele engaja mais, ele interage mais com as suas publicações, qual formato de conteúdo performa melhor na sua página. Então, eu, por exemplo, se eu postar um carrossel, vai ser zero interação, porque o carrossel ele não tem efeito no meu perfil, porque o meu público ele não gosta desse formato de conteúdo. Então, eu não vou ficar insistindo no formato que ninguém quer ver, né? Então, é importante vocês...
Ou diga, E é Fernando. sempre tentativa e erro, né? Claro, sempre, sempre. Então, você tem que testar os formatos, ver o que funciona, o que não funciona, igual hashtag, né? O LinkedIn, ele recomenda que você coloque, no máximo, 5 hashtags ali no teu post. Eu, por exemplo, a hashtag, ela derruba demais as minhas postagens. Então, eu não costumo colocar. Mesmo as hashtags muito bem ranqueadas, né? Porque quando você faz uma pesquisa ali por hashtag, você consegue ver quantas pessoas estão seguindo aquela hashtag. Networking, por exemplo, tem milhares de pessoas que seguem a hashtag. Mas às vezes você coloca e ela derruba o engajamento do teu post. Então, sempre fazer essa experimentação. Ah, isso aqui deu certo no meu perfil, então vou fazer mais vezes. Quem não se lançou ainda na live, por exemplo, se lance, chame alguns colegas, né? Chame outros profissionais para fazer live com você. No meu perfil, por exemplo, dá super certo. Tem alguém que levantou a mãozinha, né? O RB Consult, Oi, já fica a é dica aqui na Rafael. próxima vez. Tudo bem, Rafael? A próxima vez você entra com o nome da pessoa física para a gente saber o nome, tá bom? Sim, tá certo. É Fala, Rafael Rafa. Benevides. Prazer, gente. Nós temos aqui, inclusive, um grupo de LinkedIn, né, que nós convidamos, tem algumas pessoas aqui do Bora que estão lá. E você falou uma coisa muito interessante, que foi o LinkedIn Live, né? O LinkedIn, ele começou, acho que se abrir um pouco mais para as lives, né? Para outros recursos, ele não deixava outros terem acesso, né? Outros apps, enfim. O que você recomenda aí para uma live, né? Legal ali no LinkedIn, para fazer uma transmissão? Porque, por exemplo, o OBS, ele é muito pesado, ele é muito complexo, e às vezes a gente tem um profissional que é um expert, né, que ele quer só compartilhar o conhecimento dele, ele quer compartilhar o conhecimento dele, mas às vezes ele não tem esse conhecimento aí, né, de como utilizar o LinkedIn Live, né, o que você sugere? Olha só, esses 2 aplicativos aqui, que eu mandei aí no chat, o Restream e o StreamYard, eles são excelentes streams para você transmitir live no LinkedIn, tá? Eles não travam, você consegue compartilhar slides, você consegue chamar acho que até 6 pessoas para fazer live com você. Então, eles são maravilhosos. O Restream eu gosto um pouco mais porque ele oferece alguns recursos adicionais que o StreamYard não oferece, tá? O Restream, por exemplo, você pode fazer transmissão simultânea no seu perfil e no YouTube, né? De graça. Você não precisa pagar. O StreamYard, ele liberou, porque tinha uma época que ele parou de linkar ali com o LinkedIn, né? Desculpem o barulho. O StreamYard, ele já faz um tempinho que eu não uso. Eu estou usando bastante o Restream, e eu até recomendo, porque ele roda muito melhor que o StreamYard. O StreamYard, eu acho que ele trava bastante. Tá liberado sim, viu? Tá, né, no StreamYard? Maravilha, porque o StreamYard é maravilhoso. Muito fácil. Depois testa o Restream, ele também é muito intuitivo. Depois você dá uma olhadinha. Eu gosto bastante. Obrigada. Nada. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei, gente, para poder terminar, né? Só a minha frase final mesmo, para eu não me estender demais, né? Não passar muito do tempo. Que a sua marca pessoal é a essência que você deixa nas mentes e corações das pessoas. É o reflexo da sua autenticidade e valor único. Então, gente, muito obrigada. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado bastante valor na jornada de vocês. Vamos lá, super obrigado, Aline. Nossa querida amiga Aline Souza, embaixadora do clube. Queria agradecer a presença aqui hoje. A Aline já vai responder, tá? Mas queria só lembrar que participaram hoje aqui de embaixadores Dieter Borgett, Reginaldo, Luiz Moura, Aline Souza, Lili Martísio, Felipe Alves, da Nova Zelândia, e David Barzilai, direto da Austrália. Pessoal, perguntas aí, comentários. Sabrícia, vai começar ali de João Pessoa. Começa, Sabrícia. Boa noite, amei a sua palestra e tudo. Bem, ano passado eu me aprofundei bastante no estudo do branding. Se você me mandar fazer para alguém, eu vou fazer. Quanto a fazer para mim, aí é que eu sinto dificuldade. E
eu entrei muito numa crise existencial, porque quando a gente fala de brand, a gente tem que primeiramente ter uma aceitação. A gente tem toda essa questão psicológica de se entender, saber o que você realmente quer e o como você vai passar isso para as pessoas. Então, o outro pode ficar até mais fácil ver no que você é boa. Agora, você, de fato, se aceitar com aquilo e tudo, realmente é um processo longo. E eu vejo justamente esse problema de aceitar a vulnerabilidade. Muito tem se falado hoje em dia sobre isso, a questão da humanização. Mas se a gente não se aceita como um todo, então fica muito difícil mostrar o nosso branding pessoal justamente por essas questões. Você tem alguma dica como ajudar nisso, entender o que não devemos, até onde vai esse limite de humanização? Sabrícia, tem uma coisa que ajuda bastante, é a terapia, sabe? Então, se você realmente não tem essa intimidade para você conversar com pessoas próximas, e você não tem também essa facilidade, né, de desabafar com pessoas ali, com mentores ou algo do tipo, é interessante você fazer uma terapia para você aceitar os seus pontos de melhoria, você entender como é que está sendo o teu caminho, onde você está, onde é que você deseja chegar, o que você pode fazer para chegar até esse ponto. Eu tive um processo de autoconhecimento muito intenso, porque, como eu falei para vocês na minha apresentação, eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito sabotadora comigo mesma. Então, nada que eu fazia, nada que eu acreditava ali era bom o suficiente. Então, eu sempre tinha essa questão de comparação, né? Então, eu sempre comparava a minha jornada com o fulano de tal. Se eu não estava falando conforme o meu modelo ali estava falando, não estava certo. Então, o meu modelo, a forma como eu estava me posicionando não estava certa. E igual você falou, é um longo processo de você aceitar as tuas vulnerabilidades, aceitar o que não é tão legal em você, e você, a partir de então, você passar a desenvolver esses pontos, né? Então, assim, não é fácil, é um grande desafio, mas que é libertador. Então, quando você começa a compreender esses pontos que te impedem de avançar, né? O que te trava, porque assim, é normal a gente ter medo de inúmeras coisas que acontecem na nossa vida, é normal a gente ter receio de se posicionar e tudo mais, mas são coisas que são necessárias para a gente sair, né, da estagnação e a gente efetivamente caminhar. Então, quando saiu o Top Voice, por exemplo, eu me vi na necessidade de me comunicar com mais constância. Então, eu tinha que sair daquele casulo. E aí eu pensei, poxa, onde é que eu quero chegar? Eu quero avançar na minha carreira? Então, se eu quero avançar, eu vou fazer um curso de oratória, eu vou ter mentores que me auxiliem nesse processo de comunicação, eu vou procurar me abrir mais com as pessoas do meu círculo e captar também as percepções dessas pessoas, então as suas amizades, a tua família, né? Pergunte para eles qual a percepção que eles têm de você, né? Qual a marca que você está deixando ali no seu círculo, né? De profissional, no seu círculo pessoal. Então é importante você ter esses depoimentos também das pessoas que você está cercada, sabe? Mas a terapia, assim, ela é muito poderosa e, para mim, a escrita livre me libertou de muita coisa, sabe, Sabrícia? Então, eu sempre gostei, sempre fui aquela menininha de diários. Então, sempre gostei de escrever muito. E aí, o LinkedIn, ele me permitiu que eu ecoasse ainda mais essa minha voz e compartilhasse as minhas experiências. Doutora Maiara, aí de Joinville? Aline, muito legal a tua experiência, obrigada aí por compartilhar conosco. E eu vou emprestar um pouquinho dessa tua experiência e tirar algumas dúvidas bem rápidas para quem está começando nesse universo de LinkedIn e não entende muito das ferramentas. Travou aqui para mim? Está me escutando? Opa, te ouço. Quais são algumas das estratégias que você sugeriria para aumentar o alcance das postagens de alguém que está começando agora? E como que eu posso utilizar as ferramentas para saber qual é o meu público, como que eu posso interagir com eles de uma forma mais criativa e efetiva?
Mayara, o LinkedIn agora ele oferece as métricas. Eu não sei se você já viu, mas tem um campo lá que você consegue observar como é que o teu post performou, qual o teu público-alvo, quais os segmentos das pessoas que te acompanham na rede. Então, hoje você consegue ter essa métrica muito bem estabelecida no seu perfil. E aí você tem que fazer um acompanhamento constante do que está indo bem, do que não está indo tão bem, né? De que forma que você pode, talvez, duplicar um formato que foi muito bem. Então, uma tendência hoje na rede são aqueles cards, não motivacional, né, gente? Porque fica muito clichê, mas aqueles cards, assim, com a imagem de impacto, e por trás daquele card, você contextualiza o que você colocou ali. Por quê? Porque isso chama atenção. Então, você coloca aquele card, a pessoa gera essa curiosidade na pessoa, e aí a pessoa vai ler o teu texto. Então, é meio que um call to action que você faz ali através da imagem, né? Então, isso está performando muito bem na rede. Então, depois você faz um teste. Você faz um post corrido, sem nada, sem imagem nem nada, e vê como é que ele performa. Depois faz um post com card, vê como é que ele performa. Faz uma enquete, vê como é que ela performa, né? Teve uma época no LinkedIn também que enquete, vixe, né? Deu um boom, ela super performava, entregava super bem. Mas também depende do perfil. Hoje em dia tem gente que fala que enquete é um fiasco. Para mim ainda está indo muito bem, então de vez em quando eu faço enquete. Então, para quem está começando, fazer essa questão da experimentação, Mayara. Não tem jeito. Então, repito, nem sempre o que funciona para mim vai funcionar para ti, porque são públicos diferentes, né? E o primeiro passo para você iniciar essa jornada é você deixar muito bem definido qual é o teu nicho, qual é o teu segmento e qual é o teu público-alvo, quais pessoas que você quer atingir. Você tendo isso muito certo, com certeza o teu conteúdo ele vai ser muito mais assertivo. Legal, obrigada. Mais um comentário, alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar que a Aline está aqui compartilhando o conhecimento dela com a gente. Mais alguém? Oi, podem levantar a mão então, Fernando, já vamos direto ao ponto. Vai lá, vai lá. Oi, Aline, adorei, cheguei no finalzinho, mas Olá. assim, eu já até enviei mensagem para você. Oba! Já chegando, porque eu tenho adorado esse grupo do Bora, o Fernando está de parabéns. Mas eu gostei dessas perguntas da Mayara, né, com relação a essa questão, e você respondeu super. Achei bacana também a ideia da validação, que eu estou escutando já pela segunda vez hoje, só tem que testar. E agora uma outra pergunta. Como que você vê essa questão da news, que o pessoal está fazendo aí, que agora está virando febre, né? Toda hora eu recebo lá, por favor, assina aqui a minha news. Como que é para você esse novo aí, frenesi do momento? A news, ela é bem bacana porque ela realmente te dá um senso de autoridade muito maior, porque esses artigos, eles ficam fixos no teu perfil. Então, quem quer rever os teus textos, vai lá na tua news e consegue ter acesso, diferente dos posts que eles vão navegando nessa timeline, né? Então, é uma forma bem bacana de você estabelecer essa autoridade. Realmente está sendo uma febre, porque o modo de criação, agora, ele foi liberado para todos os criadores de conteúdo. Antes era limitado. Antes só alguns perfis, né, de influência e de alguns criadores de conteúdo mais antigos que tinham acesso ao modo de criação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele é liberado, então qualquer pessoa pode fazer uma newsletter. E aí é interessante que essa news, ela impacte efetivamente o teu público-alvo, né? As pessoas que estão ali te seguindo. Eu vejo com bons olhos desde que a news ela seja utilizada realmente para agregar valor, porque a gente vê muita news aí só de propaganda. Então, não tem muito sentido, assim, a meu ver, né? Mas quando você tem um artigo ali muito bem contextualizado, que traz insights poderosos, traz referências, então isso contribui demais, assim, no crescimento, né? E recomendo que faça, né? Você cria um nome bacana ali para a tua news e manda bala. Faz artigo, define a tua constância de publicação, né? Então, você pode fazer news de 15 em 15 dias, você pode fazer mensal, mas é interessante que você mantenha essa constância
de produção de artigo para manter o teu público ativo, né, e engajado com você. E com relação a... Eu lembrei agora dos posts, né, o LinkedIn agora liberou que você pode agendar, né, o agendamento de posts. Então, pessoas aí que têm uma correria danada aí, né, que não está conseguindo fazer post todo dia, não consegue tirar um dia também da semana para se organizar. Então, faz esse agendamento de 2 vezes por semana, mas mantém essa constância, né? Não só joga lá o post uma vez por mês e sai correndo, porque isso não gera essa interatividade com o teu público, né? É bacana você estar sempre ali. Deixa eu aproveitar a última perguntinha. Já estou tão feliz que eu vou perguntar mais uma. Ô, gente, porque é gostoso quando a gente está com alguém que tem conhecimento, né? E quando a gente é fruto de Unicamp, quando a gente encontra alguém que sabe, a gente quer beber da fonte, né? Deixa eu fazer a última pergunta. E essa news, dá para a gente juntar grupos? Porque é cansativo, né, escrever. Então, dá para juntar, tipo, colocar pessoas, você sabe dizer isso? Você fala grupo de... Colaborador, tipo, você tem lá a sua news e aí você convida a pessoa para participar, para escrever ou não? Ou ela é solitária mesmo? Não, a sua news é sua. Então, é você que tem que fazer os teus textos ali, postar no teu perfil. A não ser que você contrate um ghostwriter para fazer os teus textos, e aí você passa o acesso da sua conta. Mas se não for assim, não tem como ter... Você fala grupo de trabalho, como se fosse colaborativo, né? Não tem como, não. Bom, vou aproveitar aqui, dar a palavra ao Guto, sou Gustavo Aaron, da Store Labs. Fala, Guto. Isso aí. Aline, no caso, se eu tenho uma página comercial e eu crio uma newsletter dessa página comercial e eu tenho 2 administradores, eles podem escrever ou vai aparecer meu nome se eles escreverem por mim? Vai aparecer o nome da sua página. Vai aparecer o nome da news, tá? Então, se você dá o acesso para essas pessoas, elas têm acesso ao seu perfil, vai aparecer o nome da news. Porque aí, como vai estar administrando a página, não tem como saber quem escreveu, né? Não vai aparecer o nome deles, a não ser que eles coloquem ali no finalzinho. Fui eu que escrevi, ó, ele tá pegando ali o meu texto. Não, vai aparecer o nome da news mesmo. Tá joia. Muito obrigado. Uma última pergunta aí, gente, para finalizar. Vamos lá. Aline, só queria te agradecer muito. O interessante do seu tema hoje, Aline, que quem vê o tema, eu vou falar com uma pessoa que vai me apresentar uma ferramenta que é uma mídia social e como eu vou usar essa ferramenta para mostrar minha marca, para conseguir só mais negócios e conexões. E, no fundo, não é nada disso, né? O seu discurso é como se conhecer melhor, só como se conectar com pessoas que têm a ver com a nossa visão e como ser melhor para o mundo e para as pessoas que compartilham o nosso dia a dia. E o seu conteúdo me lembrou de uma frase minha, que eu estou sempre botando nas minhas. Essa frase, ela diz o seguinte: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E ao conhecer mais pessoas e ao conhecer o seu conhecimento, o seu conteúdo, e todo conteúdo que a gente cria aqui no Clube Bora Fazer, o meu desejo é que cada um só de vocês sejam sempre o elo mais forte da cadeia que vocês vivem, que vocês consigam reconhecer os elos fracos e fortalecer esse elo fraco de cada cadeia que vocês vivem, tá bom? Galera, minha nação Bora Fazer, queria agradecer novamente a presença de todos no Clube Bora Fazer, que é a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado pela presença, sucesso aí na jornada de vocês, contem sempre comigo e com a jornada e a vida de todos os embaixadores que dedicam o tempo deles aqui para compartilhar seu conhecimento, tá bom? Grande abraço, meus amigos, minha nação Bora Fazer. Boa noite. Boa noite. Gente, me sigam no Instagram, Valeu, Aline. Sigam a Aline. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Fernando. Sensacional. Valeu, Fernando. Boa noite. Boa noite. Felipe Alves, querido amigo. Um abraço, meu querido. Falou.